Olá, pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez falar sobre um artigo bem legal sobre a pandemia de coronavírus relacionada com a gravidez. Então, vou compartilhar com vocês aqui esse artigo, ó. Infecção pelo coronavírus, COVID-19, grave na gravidez, requerendo intubação sem parto pré-termo. Relato de caso. Então, é um relato de caso, mas é um relato de caso que é importante, porque às vezes a gente fica conversando assim, dizendo que relato de caso é besteira, tem um nível baixo de evidência, reflete apenas a experiência de um serviço ou de um autor, mas esse relato em particular vai nos ajudar a responder uma pergunta que parece simples, mas não é. Se uma gestante precisasse de intubação, né, a gente precisa interromper o parto, sim ou não? Esse trabalho, ele ajuda a responder um pouco mais essa pergunta. Então, esse trabalho foi publicado nos Estados Unidos, foi feito pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e da Divisão Medicina Materna e Fetal. Eles têm aqui é como se fosse a medicina fetal, né? Mas como eles não separam a mãe do bebê, né? Talvez eles considerem uma assistência mais integrativa, né? Mais integral, como eu também gosto de praticar, né? Cuidar da mãe e cuidar do bebê ao mesmo tempo. Então, são pesquisadores do Hospital Henry Ford, em Detroit, nos Estados Unidos. Então, o artigo foi publicado em 5 de maio, hoje são 11 de maio, então está bem recente. É uma um impress, né? Ainda como a gente tem a importância do tema, então eles estão autorizando a publicação mais rápida, mesmo que provisória. E aí, na verdade, ele foi publicado no dia 7 de maio de 2020. Então, há 4 dias. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 11 de maio, então, bem recente. Mas vamos lá. O coronavírus ele pode causar uma pneumonia viral com rápida deterioração da síndrome do desconforto respiratório agudo e requer intubação. As grávidas com colapso respiratório, com insuficiência respiratória secundária ao COVID-19, apresentam vários desafios de manejo, incluindo considerações sobre intervenções fetais e momento do parto. O suporte respiratório precoce, com intubação e ventilação mecânica, pode ajudar na recuperação. Em pacientes com doença grave, a consideração do parto deve levar em conta o benefício perinatal versus o efeito do parto na doença respiratória materna. Bom, o trabalho, a introdução do trabalho, no resumo, né, ali foram mais os principais pontos chave do trabalho. Mas vamos começar pela introdução aqui no resumo. O COVID-19 é uma crise global na saúde, mas há orientações limitadas para tratamento intensivo de pacientes grávidas que sofrem o colapso respiratório. Descrevemos nosso manejo de uma paciente que precisou de intubação orotraqueal e a discussão inclui intervenções farmacológicas, ajuste de ventilação mecânica e consideração de intervenções fetais, incluindo o momento do parto. Felizmente, o paciente respondeu ao suporte... Opa, deixa eu voltar aqui. Felizmente, a paciente respondeu ao suporte respiratório agressivo com intubação e ventilação mecânica logo após a chegada. Não está claro se o uso empírico de hidroxicloroquina e prednisona na nossa instituição facilitou sua recuperação. Esperamos que esse relato de caso ajude outras instituições a administrar os cuidados complexos que envolvem as gestantes com pneumonia grave por COVID-19 e que requerem, por conta disso, cuidados intensivos. Então, qual é o caso? Mulher de 36 anos, afro-americana, grávida 2:1, com história de hipotireoidismo, fator de risco, obesidade mórbida, fator de risco, IMC de 41,53, e hiperlipidemia, inicialmente chegando na unidade com 23 semanas de gestação, com história de 3 dias de tosse, mialgia e falta de ar. Ela trabalhava como profissional de saúde, então outro fator de risco, e teve contato com pacientes com COVID-19. Na apresentação, mostrou-se febril e taquicárdica, com frequência cardíaca máxima de 154 batimentos por minuto. Essa frequência ela não é considerada taquicardia, pelo menos aqui nos principais guidelines, mas tudo bem. Ela pode ter tido a sensação de taquicardia, né? A radiografia de tórax inicial não mostrou alterações relevantes. Ela apresentava saturação normal de oxigênio no ambiente, foi testada para COVID-19 e recebeu alta em casa em uma condição estável, com instruções para auto-quarentena.
O teste para a Covid-19 foi positivo no dia seguinte e a paciente foi contactada por telefone e notificada dos seus resultados. 6 dias depois, voltou para a maternidade com piora dos sintomas. Estava taquipneica, ou seja, com a respiração, com a frequência respiratória aumentada. Nesse caso, estava com 26 respirações por minuto e necessitava de 3 litros de oxigênio suplementar via cânula nasal. O raio-X evidenciou densidades aéreas bilaterais, broncograma aéreo. A paciente descompensou-se rapidamente e o oxigênio foi aumentado para 10 litros via cânula nasal. Depois ela foi transferida para 15 litros com uma máscara sem rebreather. Eu não sei se a pronúncia está certa, lógico, mas é como se fosse uma máscara sem um respiradouro, né? A tradução disso aí é respirador. Eu vou mostrar daqui a pouco o que é isso. Então, e foi transferida para a unidade de terapia intensiva para tratamento adequado. Primeiro, vou falar o que é o broncograma, justamente essas manchinhas, como se fossem essas imagens mais brancas, né, mais hiper. A gente chama em ultrassom de hiperecogênicas, né? No raio-x, a gente não chama assim, chama de densidades, né? Então, isso aqui é um broncograma aéreo, mostrando o comprometimento do pulmão. E aqui é outro broncograma, aqui no raio-x de tórax e aqui na tomografia. E essa é a máscara, né? A máscara sem rebreather, né? Que é essa máscara aqui, que tem esse saquinho, onde você expira e esse saquinho ele tem oxigênio, e aí isso impede que ela respire, expire, e esse ar ele contém também o ar da expiração, ou seja, rico em CO2. Então, você vai dar um maior fluxo de oxigênio, e aqui a gente está explicando que máscara é. É um dispositivo médico que ajuda a fornecer oxigênio em situações de emergência. Consiste em uma máscara facial conectada com uma bolsa, que é um reservatório que é preenchido com alta concentração de oxigênio. O saco e o reservatório está conectado com um tanque de oxigênio. A máscara cobre nariz e boca. Existem válvulas unidirecionais que impedem a entrada de ar expirado no reservatório de oxigênio. E essa máscara é utilizada, como já falei, em situações de emergência para evitar hipoxemia. Algumas condições que perturbam a capacidade do pulmão em absorver ou a própria capacidade do coração em bombear pode causar baixos níveis de oxigênio, se necessária essa máscara. E essa máscara pode fornecer entre 60% e 80% de oxigênio com a taxa de fluxo de 10 a 15 litros por minuto. Elas são úteis em situações em que as pessoas têm níveis extremamente baixos de oxigênio no sangue, pois pode fornecer oxigênio rapidamente ao seu sangue. Então, vamos voltar. Chamaram o pessoal da infectologia, que recomendou o início da dose de ataque de cloroquina, 400 mg 2 doses, em seguida 200 mg 2 vezes ao dia, por um total de 5 dias, e prednisona oral, 80 mg 2 vezes ao dia, por um total de 7 dias. Não falaram se fizeram o eletro, até porque a gente sabe do problema da cloroquina em aumentar o intervalo que tem no eletrocardiograma. Betametasona intramuscular de 12 mg foi feita 2 doses, e também por conta da necessidade de parto prematuro extremo, aí, já que era uma idade gestacional em torno de 23 semanas inicialmente, e depois chegou com quase 24, né? Os fatores laboratoriais foram determinados na tabela 1, e o que foi significativo foi o aumento da TGO, né? A aspartato aminotransferase, e também a creatina fosfoquinase, a PRAS 531, proteína C reativa e linfócitos absolutos reduzidos. Ao chegar na unidade de terapia intensiva, ela foi entubada para melhor trabalho respiratório, né? E melhoria da hipóxia, né? Pela pressão parcial de oxigênio em torno de 75,6 milímetros de mercúrio no gás arterial. As configurações do ventilador foram mostradas, aí é um negócio bem mais específico, né? Foi discutido sobre as indicações para o parto e as possíveis necessidades de parto cesariano de emergência, com base no status materno e fetal, e foi tomada uma decisão para realizar o monitoramento da frequência cardíaca fetal 3 vezes ao dia por 20 minutos para avaliar o status fetal e permitir o parto em caso de comprometimento fetal significativo. A paciente teve catéteres centrais e arteriais inseridos. Nota-se que o catéter arterial exigiu substituição várias vezes pela trombose, né? Apesar da profilaxia do tromboembolismo venoso com enoxaparina 40 mg via subcutânea ao dia. E aí a gente questiona, porque como ela era obesa, talvez a dose melhor fosse uma dose maior, né? A paciente completou seu curso completo de hidroxicloroquina e prednisona. A
PEP máxima foi de 12 centímetros de mercúrio, enquanto ventilado. Após 7 dias de intubação, ela foi desmamando e depois extubada. Depois foi diminuído com fluxo nasal, né, cano nasal, 30, depois 6 litros, e ela foi transferida no 10º dia para a maternidade. Manteve com a cânula nasal 2 litros, no D10 e no D11, a paciente estava em ambiente sem nenhuma oxigenoterapia. A saturação de oxigênio em repouso foi de 96 a 98 e com a demolação de 92 a 93. A paciente recebeu alta no 11º dia de internamento hospitalar em condição estável. Bom, esse é o laboratório. Então, a gente teve uma queda, né, da hemoglobina, né, ao longo do internamento. As plaquetas teve um aumento, ó, veja, como a tendência a você ter essa plaquetose, né, que pode ser uma resposta inflamatória, ou mesmo relacionado ao distúrbio hematológico, que supostamente ocorre na COVID-19. Fibrinogênio também elevado, né? Aqui a gente tem a TGO e TGP, ela está um pouquinho aumentada e depois logo em seguida normalizaram. Bilirrubina não foi aumentado, DHL também praticamente manteve, que na gravidez o valor não é 250, a gente considera 600. Triglicerídeos aumentou bastante ao longo do internamento. A CPK ela diminuiu, depois aumentou um pouco. Interleucinas dosaram ferritina, que diminuiu, tá aí, ó, provavelmente carência de ferro, não sei se foi visto aí. E a PCR ela foi diminuindo ao longo do tempo com algumas variações. Dedímero aumentou logo em seguida e os linfócitos, né, sempre foram baixos até no final que eles aumentaram aqui, né? Bom, não vou falar sobre os parâmetros, né, da parte da ventilação, que é uma coisa muito específica. E aí a gente vai direto agora para a discussão do caso. A pneumonia da COVID-19 está associada a um aumento da maior mortalidade em comparação com o estado da não gravidez. Na verdade, a pneumonia em geral. 1/4 das mulheres diagnosticadas com pneumonia na gravidez requer hospitalização. Muitas vezes, cuidados intensivos e muitas precisam de um suporte ventilatório. Embora o tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo na gravidez geralmente reflita isso na população não gestante, ainda não está claro se a pneumonia por COVID-19 ela tem um curso clínico característico ou se é variável. Eu acredito que é variável. Alguns autores recentes propuseram diferentes fenótipos clínicos da pneumonia por COVID-19, dependendo da gravidade da infecção, capacidade de resposta ventilatória e tempo decorrido da doença. Esses autores postulam uma apresentação inicial do tipo L, que é uma baixa elasticidade de ventilação perfusão. Opa, deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Últimos ajustes. Agora vai. Esses autores postulam uma apresentação inicial do tipo L, que é low, baixa elasticidade, também em relação à ventilação, perfusão pulmonar e capacidade de recrutamento pulmonar, e depois um tipo height, né, que o H, que é alta elasticidade, derivação da direita para a esquerda, e o aumento também da capacidade de recrutamento pulmonar. Intervenções de terapia intensiva ideais e configuração de suporte ventilatório requerem uma apreciação do curso clínico variável potencial da pneumonia por COVID-19, particularmente na gravidez. As alterações fisiológicas na função pulmonar durante a gravidez são importantes no contexto do colapso respiratório e da ventilação mecânica. A alcalose respiratória normal compensada da gravidez deve formar a frequência respiratória selecionada, embora a hipercapnia permissiva não tenha associado aos efeitos fetais adversos. Uma PaO2 alvo de 60 mmHg apropriada durante a gravidez, em contraste com 55 a 80 no estado não gestante, e facilita a manutenção de saturação materna em mais de 95% de O2. Esses objetivos orientam os parâmetros da FiO2 do ventilador. Considerações fetais, particularmente na janela da idade gestacional periviável, ou seja, segundo trimestre, onde o bebê pode realmente falecer por ser muito prematuro, onde pode ser as únicas chances dele sobreviver, por isso que é periviável, muito próximo da viabilidade, elas distraem a tomada da decisão clínica. Isso é particularmente verdadeiro quando os intensivistas
não estão acostumados a lidar com grávidas, isso é muito frequente. O princípio norteador de que o manejo ideal do status materno também é o manejo ideal para o feto, com muita frequência não é respeitado. Temos pouca experiência com o colapso respiratório, exigindo ventilação mecânica para pneumonia por Covid-19, para determinar se o parto, independente da via, facilita a ressuscitação materna ou a impede. Diante dessas incertezas, é fundamental ter uma conversa com o paciente, seu substituto legal, se a paciente estiver incapacitada, em relação às intervenções para indicações fetais, principalmente em pacientes nos estágios iniciais de gravidez. O aconselhamento deve destacar o equilíbrio do risco e benefício para o status materno e fetal e deve enfatizar o preceito de que raramente existe uma desconexão entre os interesses maternos e fetais, ou seja, a indicação fetal é materna, a indicação materna é fetal. Estão conectados literalmente. A consulta com os neonatologistas também é valiosa nessas circunstâncias críticas para fornecer informações sobre o prognóstico fetal e os desejos de uma ressuscitação neonatal na janela da idade gestacional periviável. Também é importante discutir a possibilidade de cesariana perimortem se ocorrer uma parada cardíaca materna e, obviamente, a realização onde quer que ela esteja para salvar a vida da mãe e também do próprio bebê. Felizmente, a paciente respondeu ao suporte respiratório agressivo com intubação e ventilação mecânica logo após a sua reapresentação, seu reinternamento. Não está claro se o uso empírico da hidroxicloroquina e prednisona na nossa instituição facilitou sua recuperação. Atualmente, não há tratamento para a COVID-19 aprovado pelo FDA. O uso empírico da hidroxicloroquina e prednisona na nossa instituição baseia-se em novos estudos. Aqui, o 7, 8, 9, 10 tem as referências que indicam seu potencial benefício como tratamento. Esperamos que o nosso relato de caso ajude instituições a administrar os cuidados complexos que envolvem pacientes grávidas com pneumonia grave pelo COVID-19, que exige tratamento intensivo. Os autores não têm conflito de interesse e tiveram o consentimento da paciente e não receberam financiamento para este caso. Então, pessoal, eu achei interessante esse artigo, porque é um artigo que orienta a prescrição de cloroquina na gravidez no paciente grave, também a administração de corticoide como forma de tratamento. Alguns guidelines anteriores diziam que não era interessante fazer uso de corticoide, isso é uma decisão com o corpo clínico experiente, o pessoal da UTI, a obstetrícia vai, principalmente para os cuidados mais relacionados ao parto em si, aos cuidados em relação à corticoterapia antenatal e também a concordância, claro, com os tratamentos que forem propostos, desde que sejam benéficos com a equipe da UTI ou mesmo para orientar outras opções terapêuticas. Então, eu achei interessante esse trabalho, como também o EasyDog já propunha, né, a Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas em Ginecologia e Obstetrícia, ela já propunha no seu último guideline a administração de cloroquina como tratamento, e esse trabalho também colocou aí como importante forma, uma forma de tratamento para a cloroquina e também o corticoide, por mais que eles digam que não sabem se isso foi benefício ou não, mas deu certo. O ponto que eu acho fundamental realmente é esse caso, é uma exceção, né? O paciente intubou, foi intubada e não houve repercussão fetal, pelo menos até então, a paciente ainda vai ter o bebê, e aí talvez eles devem terminar esse lindo relato de caso com esse desfecho materno e perinatal positivo. Isso reforça também, não sei se vocês prestaram atenção, os fatores de risco em relação à obesidade, principalmente, e a questão da paciente ser profissional de saúde. Então, você, profissional de saúde, por favor, tome muito cuidado. Na verdade, você não deve estar envolvido na assistência, é para estar liberado do seu trabalho, entendeu? E também, quem tiver outras comorbidades, aí deve se proteger ainda mais, tá bom? Bom, eu queria mostrar para vocês, ó, a realidade lá do centro de parto, né, do Hospital Henry Ford. Olha só que estrutura lá em Detroit, nos Estados Unidos. Olha a recepção. Vou mostrar para vocês, ó, sempre tudo brilhando, lindo, maravilhoso. Olha aqui, você tem uma área de triagem com 5 camas. Aqui a recepção. Aqui a sala de triagem, totalmente equipada. Eu acho que aqui é um cardiotocógrafo, tudo computadorizado, tudo organizadinho. Aqui, ó, as 12 grandes salas de parto privadas, onde já tem um bercinho, com tudo que é necessário. Não sei se aqui fica só um PPP, até porque você também tem outros leitos. Mas tem equipamento especial da neonatologia também, né? Tem uma unidade antes do parto aqui de 8 camas, né? 8 salas de pré-parto. Durante o internamento, aqui o pessoal orienta como é que vai ser, né? E toda a equipe
médico, enfermeiro, neonatologista, voltados para assistência a paciente e ao seu bebê. Aqui é a UTI neonatal. Olha aqui a estrutura interna da UTI neonatal. E aqui as unidades pós-partos com 20 camas, a princípio isoladas, né? Não sei, no máximo aqui está parecendo que tem como se fosse 2 enfermarias, né? Então, durante a estadia é visitada também pelos neonatologistas, né? Enfermeiros neonatais, toda a equipe, inclusive, como é o Hospital Amigo da Criança, o hospital ele também apoia o aleitamento materno. Essas fotos são antes do Covid, obviamente, senão a estrutura seria completamente diferente. Não é, aqui parece que é uma poltrona, então os quartos são individuais, pelo menos até que prova o contrário. E aqui, ó, nossa realidade, ó, superlotação da maternidade, está aqui nesse link, isso é um hospital de alto risco no Recife, e olha como é que as mulheres estão aglomeradas, né? E o risco de transmissibilidade tanto para os profissionais e principalmente para as próprias pacientes, condições indignas de atendimento, fica difícil praticar uma medicina de primeiro mundo em país de terceiro mundo. Enfim, pessoal, se protejam. Eu achei que esse relato de caso ele é bem interessante, porque mostra um desfecho materno e fetal positivo de uma paciente que foi entubada e depois extubada e seguiu aí a gravidez em frente, tá bom? É isso, espero que tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.